Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Da glória. Que presença é essa? Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 21. Eu queria pedir para quem fosse achando, fosse ficando de pé, em reverência à palavra desse Altíssimo. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 21. Vai dizer assim: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal é Deus, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu que fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos 2 bezerros, e escolha para si um dos bezerros, e divida-o em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não o coloquem em fogo. E eu também prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, mas não colocarei fogo. Então vocês invoquem o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros. Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque vocês são muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Amém. Dê a salva de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, Elias era um homem cheio da presença de Deus. E é com Elias que a gente aprende que o altar precisa de sacrifícios agradáveis. Eu sei que é chato, mas se você puder responder por alguém do seu lado, diga assim: o altar. Muita gente tem pouco barulho aqui. Diga com mais vontade: o altar precisa de sacrifício agradável. Da glória. Então Elias era um homem cheio da presença de Deus. No tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel, Elias é levantado como profeta de Deus. Em um período em que a idolatria estava no auge, em um período em que os homens, uma hora serviam a Deus, outra hora serviam a Satanás. Em uma geração em que os profetas profetizavam aquilo que Acabe queria ouvir, Deus levanta um homem cheio da presença. Deus levanta um profeta zeloso que veio para fazer a diferença na sua geração. Porque se fulano não adora, você tem que adorar. Porque se fulano não clama, você vai clamar. Porque se não tem exemplo de crente nessa geração, você será usado por Deus para ser esse exemplo. Então, nesse contexto, nessa época, Deus levanta Elias.
E Elias logo já começa a ser odiado por Acabe e pelo povo de Israel. Porque Elias não era qualquer pregador. Elias não pregava o que o povo queria ouvir. Elias chegava com a palavra e dizia: ou vocês deixam a idolatria, ou Deus vai vir com ira sobre vocês. É porque o povo, pastor Rivaldo, naquela época, queria ouvir palavras que entrassem no seu interior e que satisfazesse o ego delas. Elas não queriam ouvir palavra de conserto. Elas não queriam ouvir palavras duras. Elas não queriam ouvir a voz de Deus, porque elas não estavam interessadas em ouvir a palavra do Senhor. Tem gente que procura igreja, que procura pregador para ouvir aquilo que quer que os outros falem. Tem gente que procura a igreja, tem gente que procura pregadores específicos, igreja específica, porque não quer ouvir a palavra que salva, não quer ouvir a palavra que traz restauração. Quer ouvir o quê? Quer ouvir bênçãos, quer ouvir aquilo que vai massagear o ego dela. É por isso que Elias era odiado. O povo estava errado, mas Elias estava procurando fazer o que era certo. Amém? Diga para o irmão do seu lado: você que é chato? Mas diga aí, procure. E tá. Ai, o culto foi tão bom, o culto está tão bom, o louvor foi tremendo. Será que o problema foi eu? Foi só pegar o microfone e acabou a presença? Deus está aqui na casa, tá? O Senhor está aqui, tá, glória. Então fala com vontade e diga assim: no meio de gente que está fazendo errado, você vai fazer o que é o certo. Não procure agradar homem, porque o homem não tem poder para salvar. Você vai agradar a Deus. Ah, mas fulano está fazendo o que é errado. Deixa fulano de lado, que depois Deus vai ter um encontro com ela. Mas hoje, nessa noite, você vai procurar fazer o que é certo, porque Deus te levantou para servir a Ele. Então Elias começa a ser odiado por Acabe, pelo povo de Israel. Aí Elias manda procurar, ou melhor, aí Acabe manda procurar Elias. Até que Elias chega e diz assim: precisa me procurar não. Eu é que estou procurando Acabe, porque o Senhor mandou eu entregar algo tremendo para ele. E que foi algo tremendo? É porque, como Elias vai dizer aqui, no versículo 21, que ele vai perguntar: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão prestar sacrifício a Deus e ao mesmo tempo sacrifício a Satanás? Tem tanta gente, irmão, na igreja, que está aqui na presença dele, que está adorando a ele, que está clamando a ele, fica cantando aqui, fica adorando, mas Deus sabe que quando sai lá para fora, o mesmo sacrifício que foi oferecido aqui é o mesmo sacrifício que vai oferecer a Satanás lá fora. É ou não é desse jeito? Então Elias chega e diz assim: Acabe, pode reúne aí os teus profetas, os profetas de Baal, reúne todos eles, vamos até o Monte Carmelo e vamos saber quem é Deus de verdade aqui. Porque era muitos contra um, era vários contra um. Então o povo se reúne lá no Monte Carmelo e Elias diz: preparem um sacrifício. Preparem um sacrifício, façam o altar, mas não coloquem fogo, porque o fogo, o verdadeiro Deus irá mandar. Então, o povo, os profetas de Baal, faz o altar, prepara o sacrifício, aí começa a clamar, aí começa a gritar, aí começa a pular,
Aí começa a se cortar. Sabe o que é isso? É o povo vazio em altar errado, sacrifício errado, faz zoada, faz barulho, mas ninguém não sente nada, grita, grita, pula, pula, aí finge que está sentindo alguma coisa, quando na verdade não está oferecendo nada a Deus, quando na verdade Deus sabe que esse sacrifício não é sacrifício para Ele, quando na verdade Deus sabe que esse altar não foi instruído para Ele, que esse altar não foi levado para Ele. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus não aceita todo tipo de sacrifício, Deus não aceita todo tipo de louvor, Deus não aceita todo tipo de adoração. Tem que estar de acordo com a palavra dele, senão Ele não aceita. Dá mais retorno aqui para mim, Emerson, fundo musical, por favor. Então o povo, então os profetas de Baal grita, 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 e clama, e clama, e clama, e nada acontece. Sabe qual era o problema dos profetas de Baal? É porque eles queriam ser profeta de Deus e também queria ser profeta de Baal. Tem tanta gente, Adriano, que está aqui, que quer servir a Deus, mas também quer servir a Satanás. É querer servir a dois senhores, é querer beber o cálice de Deus e beber o cálice de Satanás. Eu sei que é difícil, eu sei que é até chato, mas infelizmente tem gente que sai de um culto maravilhoso desse, tem gente que sai do culto em que a presença de Deus se revelou aqui, para lá fora dá lugar ao diabo. Não é desse jeito. Tem gente que está aqui, que está oferecendo sacrifício a Deus, aí quando sai lá fora e diz: Satanás, agora eu sou teu sacrifício, Satanás, agora eu quero ser queimado no teu altar. Aí Deus manda dizer para você: eu estou vendo a tua prática. Bem disse Isaías: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. A igreja está vivendo da mesma forma que estava vivendo nos tempos de Elias. O povo não sabia quem servia, se servia a Deus ou se servia a Satanás. Aí quando chega no Monte Carmelo, quando chega no dia do culto, na hora do culto, prepara o altar, prepara a oferta. Mas o problema não está no altar, o problema não está na oferta, o problema está em quem está oferecendo. Da glória. O problema não está nem no altar. Às vezes o problema não é nem a oferta, nem o sacrifício, não é nem o louvor, é a própria pessoa que está sacrificando. Eu me lembro muito mesmo no tempo de Davi, enquanto Saul estava perturbado pelos demônios, aí chamam Davi, Davi começa a tocar harpa para Saul, aí a presença de Deus começa a invadir aquele ambiente, aí Saul começa a ficar bom, começa a ficar, deixa a tribulação de lado, aí pergunta: que negócio é esse? É a arca? Não, é quem está tocando a arca. Não é o violão, é quem está tocando o violão. Não é a guitarra, é quem está tocando a guitarra. Não é o baixo, é quem está tocando o baixo. Porque quem oferece a Deus um sacrifício limpo em altar restaurado também tem que ser obediente à sua palavra. Não existe esse negócio de tocar no mundo e querer tocar na igreja. Não existe esse negócio de estar aí fora cantando para Satanás e falar: pastor, me dá uma oportunidade para eu louvar a Deus. Eita glória. Sacrifício bom, em altar bom, mas com pessoa errada, é sacrifício de tolo. Não é desse jeito. Diga para o irmão de salada assim: em altar bom. Ih, rapaz, acabou a presença, foi? Diga com vontade: em altar bom, sacrifício bom, mas pessoa errada, sacrifício de tolo.
É porque as pessoas querem ser igual os profetas de Baal. Querem oferecer um bom sacrifício em um bom altar, mas elas mesmas não estão vivendo na palavra de Deus. Elas querem oferecer algo a Deus, mas estão longe da palavra. Tem gente que acha assim: eu vou subir lá em cima do jeito que eu estou, porque Deus vai fazer. Deus não vai fazer coisa nenhuma, porque sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. Se não for desse jeito, a tua adoração não passa desse teto. Então para de se enganar. Para de achar que Deus está recebendo essa tua adoração relaxada. Para de achar que Deus está recebendo esse teu jeito de oferecer a Ele. Então Elias vem para mostrar ao povo de Israel que Deus aceita um sacrifício que é vivo, santo e agradável. E vivo significa algo que é espontâneo, algo que vem do coração, algo que você faz porque você gosta. Mas tem tanta gente que no culto não quer se entregar, e o Espírito Santo toca nela. O Espírito Santo fala assim: fala em língua, a pessoa não vou falar coisa nenhuma. Aí o Espírito Santo fala assim: dá pelo menos glória a Deus. A pessoa diz: eu não vou fazer coisa nenhuma, por vergonha. Mas quando estava no altar de Satanás, o quê? Ah, rapaz, dançava até a sola do sapato acabar. Não tinha hora para chegar no forró, não tinha hora para chegar no baile funk, não tinha hora nem para chegar em casa, porque a verdade é esta: as pessoas para Satanás se doam mais do que deveriam se doar para Deus. O próprio Jesus vai dizer: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É porque a gente às vezes vem para o culto à força. É porque às vezes está aqui, mas não presta atenção no que está sendo ministrado. É porque às vezes está aqui, mas nem para abrir a boca para louvar com vontade não louva. Aí está dizendo: ah, Deus está me usando. Ah, eu estou oferecendo. Está oferecendo sacrifício de porco. Está oferecendo sacrifício relaxado. Está oferecendo sacrifício indesejável e abominável. Vamos parar de se enganar. Vamos parar de achar que Deus vai aceitar todo tipo de louvor. Vamos parar de achar que Deus vai aceitar a nossa falta de compromisso. Porque as pessoas são descompromissadas com a obra dele. Tudo que a gente faz no reino dele é sacrifício. Seja louvar, seja pregar, seja limpar a igreja, seja ir para a intercessão, ou deixar alguma saudação, ou ir para o evangelismo, ou para qualquer outra área. Tudo isso é sacrifício a ele. Mas se você começar a achar, falar assim: eu não vou mais, eu vou chegar atrasado, eu vou quando eu quero, descompromissado, sacrifício de tolo, Deus não está recebendo, Deus não está aceitando. Aí quando Jesus voltar, as pessoas vão falar assim: ah, mas pai, eu não estava te adorando, eu não estava te honrando desse jeito. Diga assim para o irmão do seu lado: eu sei que é chato. Diga assim: ou você oferece algo bom para Deus, ou outra pessoa vai oferecer no teu lugar. É porque tem gente, pastor Rivaldo, que acha que é insubstituível. Pastor, eu não vou pregar hoje não. Não tem problema, Deus manda outro. Pastor, não vou cantar hoje não. Não tem problema, Deus manda outro. Eu não quero mais participar do evangelismo. Não tem problema, Deus manda outro para o teu lugar. O negócio vai continuar funcionando.
Eu não vou mais ali para a igreja hoje não. Não se preocupa, Deus levanta 3, levanta 4, levanta 5. Mas não faltará ninguém para trabalhar na obra dele. Uma vez perguntaram a João: João, os apóstolos morreram, só tem tu. E agora? João disse: não se preocupa, Deus vai levantar outros pregadores, mas a obra dele não vai parar. O reino dele não vai parar. Porque não é você que é insubstituível, é ele que é insubstituível. Eita glória. Então, sacrifício tem que ser vivo. Sacrifício também tem que ser santo. Porque a palavra de Deus mesmo diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, antes de você subir para sacrificar algo a Deus aqui nesse altar, primeiro certifique que você está libertado das garras do pecado. Porque tem muita gente que sobe aqui em cima, mas está em pecado, pecado escondido, pecado oculto. Aí está manchando o altar que é santo, que é sagrado. Tem muita gente que era para subir aqui como ovelha, como cordeiro, mas sobe igual porco, imundo, sujo, abominável. As pessoas perderam a reverência pelo altar do nosso Deus. As pessoas perderam reverência, perderam o temor por Ele. E Elias veio para dizer a esse povo aqui: vocês estão fora, vocês não estão tendo temor ao nosso Deus. Vocês não estão oferecendo algo bom. Quando vocês cantam, não cantam para adorar a Deus, mas é para adorar a Baal. A adoração que sai do teu lábio não é a adoração verdadeira. O que é que adianta estar aqui louvando a Ele, mas o coração está intrigado do irmão? O que adianta estar louvando aqui a Ele, mas nas escondidas? Eita, meu Deus. Será que a gente parou de ser crente de verdade, foi? Será que isso aqui é apenas concreto? Será que aqui não tem nada de espiritual? Será que na igreja não tem nada de espiritual? A gente tem que aprender a respeitar a presença do leão da tribo de Judá. Diante de Deus não se apresenta de todo jeito. Diante de Deus não se apresenta da forma que você quer e nem do teu jeito, mas o coração tem que estar mergulhado na palavra dele. Então, irmão, não ofereça sacrifício de tolo, mas ofereça um sacrifício vivo e um sacrifício santo. Então Elias começa a zombar dos profetas de Baal. Clama mais alto, grita mais alto. Talvez Baal deve estar dormindo. Até que dá meio-dia e nada acontece. Porque altar vazio, sem a presença de Deus, sem a glória a Deus, sacrifício ruim, sacrifício que não é santo, que não é vivo, e gente errada, nada acontece. Aí Elias diz: tá bom, agora é minha vez, deixa eu oferecer algo bom para Deus, deixa eu oferecer o verdadeiro sacrifício. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. Porque não adianta o sacrifício ser bom, mas se o altar estiver quebrado, nada acontece. O primeiro passo para ver a glória dele, o primeiro passo para sentir a presença dele é consertar o altar, é restaurar o altar, e depois você coloca o sacrifício. Aí Elias é tão cheio de fé que ainda disse mais: pode jogar água. O povo olhou assim e falou: esse cara tá maluco, jogar água? Pode jogar água. Aí jogaram um balde d'água. Ele falou: ei, jogue outro.
Jogaram outro balde d'água. Ele falou, rapaz, tá com pena de jogar água, é? A gente tá numa seca, mas daqui a pouco vai vir chuva. Se preocupe não. Pode jogar água com vontade. Mas por quê? Porque o fogo que vem do alto, água nenhuma acaba com ele. É porque tem gente que diz assim, é porque tem uma nuvem, é porque tem uma cerca, é porque tem um muro que está impedindo a glória de Deus. É nada. O que está impedindo a glória de Deus é o altar quebrado e o sacrifício manchado. Porque quem tem altar restaurado, sacrifício perfeito, vível, santo, agradável, a glória de Deus ecoa sobre a igreja. A glória de Deus ecoa sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ofereça sacrifício a Ele, santo, vivo e agradável. Fica de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar aqui na frente só quem é sacrifício vivo, santo e agradável. Quero te convidar nessa noite. Vem pra cá. Vem aos pés do altar. Porque o que foi pregado hoje nessa noite é que Deus não aceita todo tipo de sacrifício. Eu queria te perguntar uma coisa. Ou melhor, pergunta para o irmão. Acho que fica mais bonito. Pergunta assim: o teu sacrifício. Rapaz, nem eu respondia desse jeito. O teu sacrifício é vivo? Pergunta mais. O teu sacrifício é santo? O teu sacrifício é agradável? Se Deus descesse aqui agora, face a face, e apontasse na cara de cada um e dissesse assim: você está com sacrifício agradável, você está com sacrifício bom, mas você está com sacrifício ruim. Já imaginou se Deus fizesse hoje o que Ele fez lá em Gênesis? Que Abel ofereceu um sacrifício a ele, e Caim também, mas Deus aceitou a adoração e o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Então pare de ser relaxado, descompromissado, porque isso aqui, o reino dele, a obra dele não é brincadeira, é algo seríssimo. E se a gente não oferecer a ele o melhor, se a gente não oferecer a ele o que a gente tem de melhor, ele não vai receber. Então pare de se enganar. Então pare de achar que Deus está recebendo esse teu louvor de meia tigela. Tome vergonha na sua cara e faça da jeito que Deus está lhe pedindo. Ah, essa palavra é dura. É o que tem hoje. Se quiser, guarda no coração. Se não quiser, aí é com você e Deus. Sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável. O que é agradável? É algo bom, porque Deus merece o que é bom. Deus merece o melhor. Mas sabe qual é o teu problema? Tu está oferecendo o pior do pior do pior para Ele e está achando que Ele está aceitando. Tem gente que Deus ainda não deu a cura porque não está sacrificando
dando a Ele do jeito que Ele está pedindo. Às vezes Deus deixa algumas coisas acontecer, que é para você entender que Ele quer um coração verdadeiro. Porque o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Então a primeira coisa que Elias faz, restaura o altar. Depois oferece o sacrifício limpo. Coloca para mim aqui o versículo 40, por favor. Coloca aí o versículo 40. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles. E Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Sabe por que os profetas morreram? Porque não estavam oferecendo a Deus um sacrifício perfeito. Você já viu alguém que pulava, que gritava, que dava lugar a Deus, e quando você olhar para ela, ela está assim, ó, na dela, quieta, porque morreu espiritualmente? Porque alguma coisa aconteceu que fez o altar dela se quebrar. Porque alguma coisa aconteceu que fez o sacrifício dela se manchar. E se a gente não restaurar o altar a tempo, a gente vai morrer. Se a gente não restaurar o altar a tempo, a gente morre espiritualmente. A gente deixa vir para os cultos. Aí a presença dele, que estava no nosso interior, o Espírito dele, que estava em nosso interior, começa a se afastar. Porque o Espírito Santo não usa quem está com o altar quebrado. Posso ser mais ousado? Posso ser mais ousado aqui? Tem gente que está com o altar quebrado e nem percebeu ainda. Tem gente que está louvando aqui e a adoração não está subindo a Ele. Mas Deus avisa, Deus fala, Deus manda profeta dizer, mas você não está ouvindo o que Deus está dizendo, que nessa noite Ele está dizendo para você. Restaura o teu altar, minha filha. Restaura o teu altar, meu filho, porque eu quero ouvir o louvor que há no teu coração. Diga para o irmão do seu lado, diga assim: restaure o altar. Pode adorar o nome do Santo de Deus. Adora Ele nessa noite. Aleluia. Adora Ele nessa noite. Deixa Deus te usar. Dá lugar a Deus, não só hoje, mas no próximo culto, aonde você for, porque você é crente, porque você tem a presença dEle, porque você é o altar dEle, o sacrifício dEle. Vós sois casa espiritual, então ofereça o melhor para Ele. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja
alguém essa noite e ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje quer dar um passo de fé? Pastor, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, eu nunca aceitei Jesus, mas hoje eu quero fazer esse ato público de fé. É um costume da igreja evangélica sempre convidar você que ainda não aceitou Jesus ainda a vir até aqui à frente do altar, para nós estarmos apresentando você. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Não tem? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, que o Senhor possa, Deus, nos levar para casa seguros, guardados e protegidos de todo o mal. Guarda, Senhor, aqueles que vão para casa a pé, de moto, de bicicleta, de carro, os que vão para o sítio, para fora da cidade de Mari, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. E você diz: concha com as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz: cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Tchau, até o próximo culto, se Deus quiser.